Então, quando eu falo aqui soma segundo algum critério, o que é esse critério? Critério é uma condição. Quando eu falo soma segundo algum critério, é uma condição. Essa condição, ela não vai permitir que some tudo. Ela vai dizer o seguinte: a gente vai somar apenas alguma coisa. Existe algum critério que a gente está precisando, somar. Ou seja, eu quero somar só algumas coisas, não quero somar tudo. Então, por exemplo, né, aqui o exercício está falando a condição, eu quero somar aqueles que são maiores que 6. Eu tenho uma condição aqui, é maior que 6? Aí ele faz a soma. Se não for maior que 6, ele não vai somar. Então, às vezes é necessário se fazer uso de critérios para cálculos no meio do loop. Normalmente, para isso, se aplica uma condição apropriada por meio do comando if. Comando if aqui, né, que a gente colocou aqui. Nesse exemplo, eu estou querendo somar apenas as notas maiores que 6. Maiores ou iguais a... Por isso que é maior ou igual a... Tá bom? Muito bem. Então, aqui tem um exemplo. Então, lembra que nós tínhamos as notas. Nós tínhamos agora a nota 4,5 não entra e a nota 3,5 não entra, porque elas não são maiores que 6, tá? E ele dá a somatória, que é 31. Tá bom? Eu li os elementos, rodei o programinha, certo? Então, segundo o critério que nós temos aqui, só as notinhas em vermelho estão sendo utilizadas para o nosso exemplo. Ok, pessoal? Tudo bem? Bom, se a gente pode fazer a soma segundo algum critério, eu mostrei para vocês agora o quê? Eu mostrei para vocês a média. Será que é a média? Não, antes da média. Antes da média, a gente vai falar da quantidade. A quantidade, ou seja, eu tenho aqueles elementos, eu quero contar quantos estão dentro de algum critério. Então, aí, quando eu faço a contagem, eu uso essa expressão aqui, ó. Quantidade é igual a quantidade anterior mais algum. Então, a quantidade, né, que a gente faz aqui, ela tem esse resultado aí. E aí a gente trabalha com ela dentro do que é possível. Muito bem, pessoal. Então, veja que o looping está sendo executado igualzinho, mas quando chega aqui a condição que me interessa, ele conta só aqueles elementos que atendem a condição, que no nosso caso eram os elementos maiores ou iguais a 6, certo? Tudo bem? Então, olha só. Então, agora, no outro exemplo, no exemplo anterior aqui, eu tinha feito o quê? Somei, eu fiz a média bonitinha, depois eu fiz só a somatória daqueles que eram maiores ou iguais a 6. Agora eu estou contando quantos são maiores ou iguais a 6. Então, eu não estou fazendo a soma, eu estou contando. Esse aqui é maior que 6? Não, esse não é maior que 6. Esse aqui é maior que 6? É primeiro maior que 6. Esse aqui é maior que 6? É segundo maior que 6. Esse aqui é maior que 6? Não, esse não é. Esse aqui é maior que 6? É terceiro maior que 6. Esse aqui é maior que 6? É quarto elemento maior que 6. Ok? Então, é esse tipo de raciocínio que eu estou fazendo aqui. Só que o programa faz isso para a gente, então a gente está aproveitando aí. Muito bem, se eu tenho a soma segundo algum critério, eu tenho a quantidade segundo algum critério, ora, o que é soma sobre a quantidade? Soma sobre a quantidade é a média, pessoal. Então, agora, olha que bacana, né? Ele faz o looping todo. Quando aconteceu aquela condição que me interessava, o que ele faz? Ele faz a soma e a quantidade aqui embaixo. Aqui, ó. Esse é o if que ele está fazendo, a soma e a quantidade daqueles que atendem à condição. E depois que ele faz isso? Depois que ele faz isso, ele pode calcular a média. Aí ele calcula a média aqui, ó. Tá bom? Certo? E aí ele exibe o resultado. Então, quando é necessário se fazer a média de alguns elementos de um conjunto, onde os valores são separados por uma condição, também se faz necessário contar a quantidade de elementos que obedecem a esse critério, para você poder fazer o cálculo também, tá bom? Eu não me lembro se nesse PowerPoint tem explicação ou não, mas eu vou lançar uma dúvida assim para vocês, né? E se, na hora que ele vai fazer a conta, né, ninguém atende o critério? Ninguém atende critério. O que vai acontecer? Se ninguém atende critério, ele vai tentar fazer essa divisão aqui, 0 dividido por 0, vai dar erro. Então, num passo mais avançado, até essa operaçãozinha aqui de fazer o cálculo aqui da média, né? Em algum momento você, dependendo do tipo de exercício, se existe a possibilidade de você ter 0 dividido por 0, você vai ter que botar um comandinho if aí para impedir que esse problema aconteça. Bom, então aí o exemplo média segundo algum critério, ele seguindo aquela lógica. Então, aqueles elementos que não atendem o critério, que são esses aqui e esse aqui, o que ele fez? Ele fez a soma e ele viu a quantidade. E quando ele fez a soma e viu a quantidade, né, para achar a resposta, a média ficou igual à soma dividido pela quantidade. Tomando cuidado, quer dizer, então ele somou esses elementos aqui, 31 dividiu por
por 4, né? Foi isso, né? Deu 7,75. E aí você tem que tomar cuidado, né? Nesse caso aqui não aconteceu, mas e se aqui tivesse sido só número negativo, era 0/0, nesse cálculo aqui, ó. E aí você, na verdade, para impedir que isso aconteça, botar uma mensagem, você tem que botar um if, alguma coisa assim. Aqui está a tela dos elementos sendo lidos. Quantos elementos? 6. Leu os 6 elementos e exibiu a média. Tá bom, pessoal? Tudo bem? E, finalmente, é o que eu estava falando, eu esqueci, ó, eu tinha esquecido. Se precisar fazer a verificação, exatamente, verifica se algum conjunto atender a condição. Quer dizer, olha aqui, aquele if, né, ele fez a leitura, fez o for, e depois, né, ó, quantidade é maior que 0? Se for, você calcula a média. Se não for, você diz que a média... É um erro, tá, dizer que a média é 0, mas só para não dar problema. Então, essa é a verificação que eu estava mencionando agora há pouco. Como não cabia aqui, eu peguei o fluxograma inteirinho aqui, vocês imaginam que aquela verificação seria nessa parte aqui, essa verificação aqui, ela seria nesse pedacinho aqui nesse pedaço aqui que teria problema, tá? Então, aqui você tem um fluxograma, ele veio daqui, ó, bolinha 1 vai para bolinha 2, né? Terminou, vai bolinha 2, bolinha 1 vai para aqui, bolinha 1, faz isso tudo aqui, terminou, vai para bolinha 2, que é esse aqui. Então, essa aqui é exatamente a rotina que você verifica, né? Você verifica se está tudo de acordo. Era isso que eu estava mencionando agora há pouco, tá? Eu tinha esquecido, eu lembrava que tinha essa apresentação. Então, um exemplo aqui, eu peguei um caso aqui que todo mundo está acima do critério. Qual que era o critério mesmo, professor? Nesse exemplo aqui, o critério era a nota X tem que ser maior ou igual a 6. Aqui, ninguém é maior que 6. Então, ele reprovaria esse aqui, que não é maior que 6, reprovaria esse aqui, que também não é maior que 6, reprovaria este daqui, que não é maior que 6, reprovaria o 3,5, reprovaria o 1 e reprovaria o 2,5. Ou seja, a resposta correta é ser assim, não existe média, tá? Não é que a média é igual a 0, não existe média, tá bom? Como eu não vou complicar o nosso exercício, a gente está dizendo que quando isso acontece, a gente diz que a média é 0, que é muito abaixo da média 6, que era o caso, né? E aí, como está dizendo, não é a melhor forma para verificar, mas é uma forma de avisar para quem estiver usando o programa. Então, continuando, nós chegamos aqui ao cálculo da porcentagem. E a porcentagem é aquela história, aquilo que você estuda os eventos que aconteceram e diz, ó, X% aconteceu isso, Y% aconteceu aquilo. Porcentagem é uma taxa. Como assim uma taxa? Porcentagem é uma taxa que é assim, uma parcela dividida pela quantidade total, vezes 100. Então, essa porcentagem é essa fórmula aqui, ó. Ou seja, a parte que eu contei, mas eu sei que tem toda essa quantidade aqui que não foi utilizada. Deixa eu repetir, deixa eu apagar tudo aqui. Porcentagem, ó, esse pouquinho, tá certo? Vou mudar aqui só para ilustrar. Faz de conta que eu tenho uma amostragem, eu peguei, ó, esse pouquinho aqui desse total. Tá? Então faz de conta que o total é tudo isso aqui, né? Então a porcentagem é um pedacinho daquele total, tudo bem? Basicamente é essa a ideia. Muito bem, como é que a gente faz isso? Né? Como é que a gente faz isso no nosso programa? Eu tenho aquele looping que passa por tudo, pergunta, eu inicializo a variável quantidade, eu conto. Como é que eu conto? Eu vou ler, né? Eu faço no meio da leitura, eu vou lendo. Se a condição é satisfeita, conta. Então mais um. Condição satisfeita, mais um. Terminou, e aí eu faço essa fórmula daqui. Ela está aqui nessa caixinha aqui, certo? Essa é a fórmula da porcentagem, tá bom? Muito bem, então aqui nós temos um exemplo, usando novamente os mesmos valores, usando novamente o critério da nota 6. Quanto por cento está acima da média 6, da nota 6 aqui? Então, se fizermos a continha, deu 66,6667, né? Poderia ter até o símbolo da porcentagem aqui no final, que eu não coloquei, certo? Que é o que interessa aqui no nosso exemplo. Eu acho que esse é o último slide. Não, ainda tem mais um. Ok? E outra coisa que a gente também usa bastante, né? A gente vai usar razoavelmente no nosso exercício, é também a questão de você ter ali no nosso cálculo, né? No nosso exemplo, às vezes aquele que é o maior valor e aquele que é o menor valor. Então, aquele que é o maior valor e aquele que é o menor valor, né? Nós temos aqui essa sequência de exercício. Então, eu leio quantos elementos eu quero, estou lendo N aqui, tudo bem? Eu faço a leitura do primeiro e eu digo que o primeiro elemento é o maior. Então, coloco aqui. Aí eu faço o for do número seguinte em diante. E cada elemento que eu leio, eu verifico se ele é maior do que está na variável maior. Se for, ele substitui. E aí, no final, o que estiver na variável maior é o maior valor, né? É o maior valor, tá bom? Então, basicamente é isso, né? Ele lê, por exemplo, primeira vez, 4,5 é maior. Depois você chega aqui, lê o 7, 7 é maior que maior? Então agora o maior é o 7. Aí ele pega, lê o 8,5, 8,5 é maior que maior? 8,5 é maior que 7, então 8,5 é maior. Aí lê o próximo, 3,5 é maior do que 8,5? Não, não é. Aí lê o próximo, 9 é maior que 8,5? Então 9 é o maior.
6,5 é maior que 9? Não, não é. Então ele vai exibir o 9, tá? Então ele literalmente, ele começou 1 a 1 até que ele descobriu que esse aqui é o maior valor, tá? Então essa é a resposta. Tá bom? Muito bem, muito bem. Agora acho que é o último. Não, aí temos aqui um exercício resolvido, passo a passo, onde esse exercício possui todas essas ferramentas aqui como exemplo. E cada etapa dela foi, cada pergunta dela foi, ou seja, a soma dos valores pares, quantidade dos valores pares, porcentagem dos valores pares, média dos valores pares, quantidade dos valores ímpares, porcentagem dos valores ímpares, quantidade dos valores ímpares, quantidade dos valores ímpares positivos, negativos, soma dos valores do intervalo entre 10 e 20. Então você tem aqui várias etapas aqui que foram sendo feitas, resolvidas aqui. Eu fiz o seguinte, eu deixei em forma de comentário aqui, ó. Soma do par, quantidade do par, e você vai seguindo aqui essa rotina aqui, você vai ver que cada uma delas tem explicação passo a passo. Então, tudo isso está sendo feito dentro do for, ele vai fazer perguntando as variáveis no for, e algumas respostas, né, você consegue achar fazendo alternância. Por exemplo, você quer a quantidade de positivos, quantidade de negativos, você vai resolvendo aqui.